Olha, eu vou te contar uma coisa que aprendi depois de décadas atendendo mulheres no consultório. E essa verdade pode parecer incômoda no começo, mas vai liberar você de uma forma que talvez você nunca imaginou possível. E o mais interessante é que essa transformação não depende de ninguém além de você mesma. Então preste atenção, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo, nas relações, no trabalho, na família e principalmente na relação com você mesma, porque existe uma característica, uma atitude, um jeito de ser que faz com que absolutamente ninguém se atreva a passar por cima de uma mulher e não tem nada a ver com agressividade, com gritar, com ser grossa, com se fechar emocionalmente ou com construir muros ao redor do seu coração. Na verdade, tem tudo a ver com algo muito mais profundo, muito mais poderoso, algo que vem de dentro e irradia para fora, de uma maneira tão consistente que as pessoas simplesmente percebem que com você não dá para jogar aqueles joguinhos emocionais, aquelas manipulações, aquelas faltas de respeito que, infelizmente, são tão comuns. E antes de eu te explicar exatamente o que é isso, eu quero que você faça uma coisa. Se inscreve aqui no canal agora, deixa o like neste vídeo, porque esse conteúdo precisa chegar em mais mulheres que estão cansadas de ser desrespeitadas, de ser colocadas em segundo plano, de sentir que todo mundo passa por cima dos seus limites. E eu quero muito que você compartilhe esse vídeo com aquela amiga, aquela irmã, aquela colega que você sabe que precisa ouvir isso, porque conhecimento transforma, mas conhecimento compartilhado multiplica a transformação. Então clica aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e agora vem comigo porque o que eu vou te mostrar vai muito além do que você imagina. Porque sabe o que acontece com a maioria das mulheres que chegam no meu consultório sentindo-se desrespeitadas, invisíveis, como se ninguém levasse a sério o que elas dizem, o que elas sentem, o que elas precisam. Elas têm uma coisa em comum. E não é falta de inteligência, não é falta de competência, não é falta de bondade. Muito pelo contrário, muitas vezes são mulheres extremamente inteligentes, capazes, generosas, que dão o melhor de si nos relacionamentos, no trabalho, na família, mas existe uma peça faltando nesse quebra-cabeça e essa peça se chama autorrespeito. E quando eu falo de autorrespeito, eu não estou falando daquela frase bonitinha que a gente vê em post motivacional nas redes sociais, eu estou falando de uma postura interna, de uma convicção profunda de que você merece ser tratada com dignidade, com consideração, com respeito, independente de quem esteja na sua frente. E que você não vai negociar isso, você não vai abrir mão disso, você não vai fingir que está tudo bem quando não está. Porque veja bem, a mulher que ninguém se atreve a desrespeitar não é aquela que grita mais alto, não é aquela que faz escândalos, não é aquela que ameaça, é aquela que tem uma coerência absoluta entre o que ela diz que aceita e o que ela realmente aceita, entre o que ela diz que não tolera e o que ela realmente não tolera. E isso é percebido pelas pessoas de uma forma quase intuitiva. As pessoas sentem quando estão diante de alguém que se respeita profundamente, porque esse autorrespeito se manifesta em cada palavra, em cada gesto, em cada decisão. E eu vou te dar um exemplo clínico que ilustra muito bem isso. Hoje mesmo, na minha consulta, uma paciente de 45 anos me disse assim: doutora Ana Beatriz, eu não entendo porque meu marido continua chegando tarde em casa sem avisar, sem dar satisfação, mesmo depois de eu ter pedido tantas vezes para ele me avisar. E eu perguntei para ela: e o que você faz quando ele chega tarde sem avisar? E ela respondeu: eu fico brava, eu reclamo, eu falo que não gostei, às vezes eu fico 2 ou 3 dias meio emburrada, mas depois a vida volta ao normal. E aí eu perguntei: então na prática, o que muda para ele quando ele desrespeita o seu pedido? E ela ficou em silêncio, porque na verdade nada mudava. Ela expressava o descontentamento, sim, mas não havia nenhuma consequência real, nenhuma mudança de postura, nenhuma ação que mostrasse que aquilo realmente
não era aceitável. E olha que interessante, quando a gente não coloca limites reais, quando a gente só reclama, mas não age de acordo com o que diz, a gente está ensinando o outro que pode continuar fazendo, porque no fundo não vai ter nenhuma consequência verdadeira. E isso não é manipulação da minha parte, não é joguinho, é simplesmente coerência, é você mostrar através das suas atitudes que você leva a sério aquilo que você diz. E eu quero que você pare agora por um momento e pense em quantas situações na sua vida você disse que algo te incomodava, mas continuou aceitando? Em quantas vezes você estabeleceu um limite verbalmente, mas não sustentou esse limite com as suas ações? E mais importante ainda, escreve aqui nos comentários. Sem medo, sem vergonha, qual foi a última vez que você percebeu que estava aceitando menos do que merecia? Porque quando a gente coloca isso em palavras, quando a gente reconhece, a gente já dá o primeiro passo para mudar. Então vai lá nos comentários e compartilha, porque a sua experiência pode ajudar outra mulher que está passando pela mesma situação. E enquanto você escreve, eu continuo aqui te mostrando o caminho, porque a mulher que ninguém passa por cima é aquela que desenvolveu o que eu chamo de integridade emocional. E integridade emocional é quando há uma harmonia perfeita entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Não tem essa divisão esquizofrênica de pensar uma coisa, sentir outra, falar outra completamente diferente e agir de um jeito que contradiz tudo isso. E olha, isso é mais comum do que você imagina. Quantas mulheres pensam mereço respeito, sentem raiva quando são desrespeitadas, mas falam tá tudo bem, não tem problema e agem como se realmente não tivesse problema nenhum? Muitas. E sabe o que acontece com essa incoerência interna? Ela corrói a sua autoestima, ela confunde as pessoas ao seu redor e, principalmente, ela envia uma mensagem clara para o mundo, a mensagem de que você não leva a sério os seus próprios limites, então por que os outros levariam? E eu sei que isso pode soar duro, pode soar de fique e o de ouvir, mas é libertador quando você entende, porque significa que o poder de mudar está nas suas mãos. Você não precisa esperar que os outros mudem, você não precisa esperar que as pessoas se conscientizem. Você não precisa fazer terapia com quem te desrespeita para essa pessoa entender que está errada. Você simplesmente precisa começar a se respeitar de verdade. E quando você faz isso, quando você realmente se respeita, algo mágico acontece, as pessoas começam a te tratar diferente, não porque você mudou elas, mas porque você mudou o padrão de relacionamento que você aceita. E isso traz consequências práticas imensas, porque pensa comigo, se você tem uma amiga que sempre te procura, só quando precisa de algo, que nunca está disponível quando você precisa, que cancela os compromissos com você na última hora, mas espera que você esteja sempre disponível e você continua aceitando, continua dizendo que está tudo bem, continua se doando, o que você está ensinando para essa amiga? Que esse tipo de relação é aceitável para você, mas no momento em que você começa a se respeitar, você para de estar sempre disponível para quem nunca está disponível para você, você para de se doar para quem só suga, você para de aceitar migalhas emocionais, e isso não precisa vir acompanhado de discurso, de bronca, de rompimento dramático. É simplesmente uma mudança silenciosa, mas firme na sua postura, e a outra pessoa pode até não entender no começo, pode até questionar, pode até tentar te fazer sentir culpada, mas se ela realmente valoriza a relação, ela vai se ajustar. E se ela não valoriza, então é melhor que essa relação se afaste mesmo, porque relacionamentos que drenam a sua energia, que desrespeitam os seus limites, que te fazem sentir pequena, não são relacionamentos que merecem espaço na sua vida. E olha, eu vejo isso muito em consultório. Mulheres que ficam anos, às vezes décadas, em relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, profissionais, onde elas são consistentemente desrespeitadas. E quando eu pergunto por que você continua aceitando isso?
a resposta geralmente vem carregada de medo. Medo de ficar sozinha, medo de decepcionar, medo de ser vista como difícil, como complicada, como exigente, e esse medo é real. Eu não estou minimizando, mas eu preciso te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. É melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e em pedaços. É melhor ser vista como exigente do que ser tratada como capacho. É melhor decepcionar quem não te respeita do que decepcionar a si mesma todos os dias. E quando você internaliza isso, quando você realmente acredita nisso, você para de ter medo de perder pessoas que na verdade nem te valorizam de verdade. Porque veja bem, se alguém só fica na sua vida enquanto você se anula, se sacrifica, se diminui. Essa pessoa não ama você. Essa pessoa ama a versão conveniente de você, a versão que não dá trabalho, que não questiona, que não tem necessidades próprias, e você merece muito mais do que isso. Você merece pessoas que te amem inteira, com seus limites, com suas necessidades, com sua autenticidade. E isso me leva a outro ponto crucial. A mulher que ninguém desrespeita é aquela que não tem medo de ser autêntica. Mesmo que isso signifique desagradar, mesmo que isso signifique ser incompreendida, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo, porque a autenticidade é poder dizer: não estou confortável com isso. É poder dizer: isso não funciona para mim. É poder dizer: eu preciso de mais do que você está oferecendo, sem se sentir egoísta, sem se sentir culpada, sem se sentir errada. E eu sei que para muitas mulheres isso é revolucionário, porque fomos criadas para agradar, para cuidar, para colocar as necessidades dos outros sempre à frente das nossas. E quando a gente começa a se priorizar, quando a gente começa a ter voz ativa, quando a gente começa a estabelecer limites, muitas vezes somos rotuladas. E os rótulos podem vir, né, difícil, grossa, egoísta, complicada, mas eu te pergunto, quem está te rotulando? Geralmente são exatamente as pessoas que se beneficiavam da sua falta de limites, as pessoas que podiam fazer o que queriam com você sem enfrentar nenhuma consequência. Então, esses rótulos, na verdade, são sinais de que você está no caminho certo, são sinais de que você está deixando de ser conveniente e está começando a ser respeitável. E tem uma diferença enorme entre ser amada por ser conveniente e ser respeitada por ser íntegra. E eu quero te fazer uma pergunta importante agora. Você prefere ser amada por uma versão falsa de você mesma ou ser respeitada pela sua verdade? Pensa nisso, porque essa escolha define completamente a qualidade das relações que você vai ter na vida. E enquanto você reflete sobre isso, eu quero que você entenda uma coisa. O teu respeito não é arrogância, não é achar que você é melhor do que ninguém, não é tratar os outros mal, é simplesmente reconhecer que você tem o mesmo valor que qualquer outra pessoa, que suas necessidades são tão importantes quanto as necessidades dos outros, que seu tempo é tão valioso quanto o tempo de qualquer um, que seus sentimentos merecem ser considerados tanto quanto os sentimentos de quem quer que seja. E quando você opera a partir dessa convicção, você naturalmente para de aceitar certas coisas, você para de aceitar que te interrompam o tempo todo, que ignorem o que você diz, que façam planos que envolvem você sem te consultar, que invadam sua privacidade, que critiquem você destrutivamente, que te comparem com outras pessoas, que usem informações suas contra você, que te façam sentir culpada por coisas que não são sua responsabilidade. E olha que interessante, uma paciente me contou há algumas semanas que começou a praticar isso, começou a se respeitar de verdade, e ela disse: doutora, no começo foi muito desconfortável, porque as pessoas estranharam. Minha mãe disse que eu estava diferente, meu namorado disse que eu estava distante, minhas amigas disseram que eu estava mudada. E eu perguntei para ela: e você está diferente mesmo? E ela respondeu: eu estou me respeitando, e isso é novo para todo mundo, inclusive para mim. E sabe o que aconteceu? Depois de algumas semanas, as pessoas se ajustaram, minha mãe parou de fazer certos comentários que me machucavam, meu namorado começou a me ouvir de verdade, algumas amizades se afastaram, mas as que ficaram se aprofundaram.
e eu me sinto mais inteira, mais em paz, mais eu mesma do que nunca. E essa é a transformação que eu quero para você. Porque quando você se respeita, você ensina o mundo a te respeitar, não através de palavras, mas através de uma postura firme, serena, inabalável. E essa postura não se constrói da noite para o dia. É um processo, é uma prática diária. É um compromisso que você faz consigo mesma de que a partir de agora você não vai mais trair a si mesma para manter a paz com os outros. Você não vai mais se silenciar para não incomodar. Você não vai mais engolir desrespeitos para evitar conflitos. Porque, veja bem, evitar conflitos a qualquer custo é uma estratégia que parece funcionar no curto prazo, mas no longo prazo ela te destrói por dentro, ela acumula mágoa, ressentimento, raiva e, eventualmente, ou você explode ou você implode. E nenhuma dessas opções é saudável. O caminho saudável é estabelecer limites claros desde o começo, é comunicar suas necessidades de forma respeitosa, mas firme, é agir de acordo com o que você diz, e isso requer coragem, requer consistência, requer que você esteja disposta a enfrentar o desconforto temporário de contrariar alguém em prol do seu bem-estar a longo prazo. E eu quero te dar algumas ferramentas práticas agora, coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo para desenvolver esse autorrespeito que faz com que ninguém se atreva a passar por cima de você. Primeiro, identifique quais são os seus limites não negociáveis. O que você absolutamente não aceita em um relacionamento, no trabalho, na família, em amizades. Pode ser falta de honestidade, pode ser violência verbal, pode ser infidelidade, pode ser falta de reciprocidade, pode ser invasão de privacidade. Cada pessoa tem seus limites e está tudo bem, não existe um padrão universal. O importante é que você saiba quais são os seus. Segundo, comunique esses limites de forma clara e direta. Não espere que as pessoas adivinhem, não dê indiretas, não faça drama, simplesmente diga de forma calma e firme. Olha, isso aqui não funciona para mim, eu preciso que você não faça isso, ou quando você faz isso, eu me sinto desrespeitada, e isso não é aceitável para mim. Terceiro, e isso é crucial, sustente seus limites com ações. Se você disse que não aceita que te levantem a voz e alguém levanta a voz para você, você não continua a conversa como se nada tivesse acontecido. Você interrompe e diz: eu não vou continuar essa conversa enquanto você estiver gritando. Quando você conseguir falar num tom adequado, a gente conversa e você se retira. Você não fica ali sendo gritada porque você já disse que não aceita. E se você continua ali, você está ensinando que, na verdade, você aceita sim. Quarto, observe os padrões. Se a mesma pessoa viola os mesmos limites repetidamente, mesmo depois de você ter comunicado claramente, essa pessoa está te mostrando quem ela é. Acredite nela. Não fique esperando que ela mude. Não fique se iludindo, achando que da próxima vez vai ser diferente. Porque quando alguém te desrespeita repetidamente, isso não é um erro, é uma escolha. E você também tem uma escolha. A escolha de continuar permitindo isso ou a escolha de se afastar. Quinte, e isso pode ser o mais difícil, esteja disposto a perder relacionamentos que não são saudáveis. Eu sei que isso assusta, eu sei que dói, mas você precisa entender que quando você se respeita, algumas pessoas vão sair da sua vida. E tudo bem, porque o espaço que elas deixam é preenchido por pessoas que realmente te valorizam, ou simplesmente por mais paz, mais tranquilidade, mais energia para investir em você mesma e em quem realmente importa. E sabe o que mais? Quando você desenvolve esse autorrespeito, quando você se torna essa mulher que ninguém se atreve a desrespeitar, você também atrai pessoas diferentes. Você atrai pessoas que também se respeitam, pessoas íntegras, pessoas maduras emocionalmente, porque existe uma lei energética muito clara. Você atrai o que você é. Se você não se respeita, você atrai pessoas que também não te respeitam, mas quando você se respeita profundamente, você atrai relacionamentos saudáveis, equilibrados, recíprocos, e isso transforma completamente a qualidade da sua vida,
E eu quero pausar aqui por um segundo e te fazer um convite. Escreve nos comentários uma frase, uma afirmação de autorrespeito, algo que você precisa internalizar, algo como eu mereço ser ouvida, ou os meus limites são válidos, ou eu não aceito migalhas emocionais. O que quer que ressoe com você, escreve aqui embaixo. Porque quando você escreve, quando você verbaliza, você está dando mais poder para essa verdade. E além disso, a sua frase pode inspirar outra mulher que está lendo os comentários, então compartilha aí, sem medo, e enquanto você escreve eu vou te contar sobre outro aspecto fundamental da mulher que ninguém passa por cima, que é a autoconfiança. E olha, autoconfiança não é achar que você é perfeita, não é nunca ter dúvidas, não é nunca cometer erros. Autoconfiança é confiar que você é capaz de lidar com o que vier. É confiar que você consegue aprender, crescer, se adaptar. É confiar que você sobrevive aos nãos, às rejeições, aos erros, às decepções. E essa confiança é construída através de pequenas ações diárias. Toda vez que você honra um compromisso que fez consigo mesma, você constrói autoconfiança. Toda vez que você estabelece um limite e o sustenta, você constrói autoconfiança. Toda vez que você faz algo que te dá medo, mas você faz mesmo assim, você constrói autoconfiança. Toda vez que você se levanta depois de cair, você constrói autoconfiança. E com o tempo, essa confiança se torna uma base sólida dentro de você. Uma base que ninguém pode abalar, porque ela não depende da aprovação externa, ela não depende de elogios, ela não depende de validação, ela vem de dentro, ela vem da certeza de que você está do seu próprio lado, aconteça o que acontecer. E quando você tem isso, quando você tem essa autoconfiança enraizada, as pessoas percebem. Elas sentem que você não é alguém que vai aceitar qualquer coisa só para ser amada, que você não é alguém que vai se diminuir para caber em espaços pequenos, que você não é alguém que vai abrir mão de si mesma para manter um relacionamento. E isso, minha querida, isso é poder verdadeiro, não é o poder de controlar os outros, é o poder de não ser controlada, não é o poder de manipular, é o poder de não ser manipulada. Não é o poder de dominar, é o poder de não ser dominada. E esse poder assusta pessoas inseguras, pessoas controladoras, pessoas manipuladoras, mas atrai pessoas saudáveis, pessoas seguras, pessoas que querem uma parceria de iguais, não uma relação de dominação. E eu quero te falar sobre uma armadilha que muitas mulheres caem, que é confundir amor com sacrifício, confundir cuidado com anulação, confundir generosidade com falta de limite. Porque veja bem, você pode amar alguém profundamente e ainda assim ter limites, você pode cuidar de alguém e ainda assim cuidar de você mesma. Você pode ser generosa e ainda assim não se esvaziar completamente. Amor saudável não exige que você desapareça, não exige que você silencie sua voz, não exige que você ignore suas necessidades. Amor saudável te celebra inteira, te encoraja a crescer, te apoia em ser quem você realmente é. E se um relacionamento está exigindo que você seja menos para que a outra pessoa se sinta mais, esse não é um relacionamento saudável. Isso é uma dinâmica tóxica. E você merece sair disso, você merece experimentar relações onde você pode ser plenamente você, onde suas opiniões são valorizadas, onde seus sentimentos importam, onde você não precisa pedir permissão para existir, e isso vale para todos os tipos de relacionamentos, né? Amorosos, familiares, de amizade, profissionais, porque em nenhum contexto você deveria ter que se anular para ser aceita. E se você está num ambiente onde isso acontece, seja no trabalho, seja em casa, seja num círculo social, você tem duas opções. Ou você muda a dinâmica estabelecendo limites claros, ou você muda de ambiente. E eu sei que mudar de ambiente nem sempre é fácil, nem sempre é imediato, mas tem que ser uma possibilidade que você considera, porque ficar em lugares que te diminuem, que te desrespeitam, que te adoecem, isso tem um custo altíssimo para a sua saúde mental, para a sua autoestima, para o seu bem-estar, e nenhum salário, nenhum vínculo familiar, nenhuma amizade justifica você se destruir por dentro.
E olha, eu vejo muitas mulheres que desenvolveram ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas por ficarem anos em ambientes tóxicos, em relacionamentos abusivos. E quando a gente começa a trabalhar isso em terapia, quando elas começam a estabelecer limites, a se respeitar, a sair de lugares que as adoecem, os sintomas começam a melhorar, porque o corpo e a mente estão profundamente conectados. E quando você vive em um estado constante de desrespeito, de invalidação, de anulação, o seu sistema nervoso entra em alerta permanente, você vive estressada, ansiosa, esgotada, e isso tem consequências reais na sua saúde. Então, se respeitar não é luxo, não é egoísmo, é autocuidado, é saúde mental, é sobrevivência emocional. E agora eu quero te falar sobre um conceito que eu acho fundamental, que é o conceito de autoridade pessoal. Autoridade pessoal é você ser autora da sua própria vida, é você tomar decisões baseadas no que é certo para você, não no que os outros esperam, não no que a sociedade dita, não no que sempre foi feito, mas no que faz sentido para você, considerando seus valores, se os sonhos, suas necessidades. E quando você desenvolve essa autoridade pessoal, você para de viver no automático. Você para de seguir scripts que nem são seus. Você para de tentar agradar todo mundo e você começa a viver de forma mais consciente, mais intencional, mais alinhada com quem você realmente é. E isso é libertador, porque você percebe que não precisa pedir permissão para viver a sua vida, você não precisa de aprovação para fazer escolhas que são suas por direito. Você é adulta, você é capaz, você é responsável por você mesma, e isso significa que você pode escolher, você pode mudar de ideia, você pode errar e aprender, você pode experimentar caminhos diferentes. E tudo isso sem ter que se justificar para meio mundo, porque a sua vida é sua. E enquanto você não estiver prejudicando ninguém, você tem todo o direito de viver como você quiser. E quando você exerce essa autoridade pessoal, quando você se posiciona como autora da sua própria história, as pessoas também passam a te ver diferente. Elas passam a te consultar ao invés de decidir por você, elas passam a respeitar suas escolhas ao invés de questioná-las, elas passam a te ver como alguém que sabe o que quer, e isso muda completamente a dinâmica. E eu quero te dar mais um exemplo clínico. Uma mulher de 58 anos veio ao meu consultório completamente esgotada. Ela cuidava da mãe idosa, dos netos, ainda trabalhava, cuidava da casa e não tinha um minuto para ela mesma. E quando eu perguntei, o que você faz para cuidar de você? Ela começou a chorar e disse, nada, eu não tenho tempo, todo mundo precisa de mim. E eu disse, e você? Você não precisa de você? E aquilo foi um choque para ela, porque ela nunca tinha pensado nisso. Ela sempre colocou todo mundo na frente e achava que era isso que uma boa mãe, uma boa filha, uma boa avó fazia. E eu expliquei para ela, olha, você não consegue cuidar de ninguém se você não cuidar de você mesma. Você não consegue dar do que você não tem. Se o seu tanque está vazio, você não tem nada para oferecer. E a gente começou a trabalhar limites. A gente começou a trabalhar autorrespeito. E devagar ela foi aprendendo a dizer não, a delegar, a pedir ajuda, a separar um tempo para ela. E sabe o que aconteceu? Inicialmente a família estranhou, reclamou, tentou fazer ela se sentir culpada, mas ela sustentou, ela continuou se respeitando e com o tempo a família se ajustou, os filhos começaram a ajudar mais, a mãe começou a respeitar os horários que ela estabelecia. E ela começou a se sentir mais equilibrada, mais saudável, mais feliz. E olha que interessante, ela me disse, eu me sinto até uma pessoa melhor agora, porque quando eu me cuido, eu consigo cuidar dos outros de forma mais genuína. Não por obrigação, não por culpa, mas por amor de verdade. E esse é o ponto, quando você se respeita, quando você cuida de você, você tem mais para oferecer. Mas você oferece a partir de um lugar de plenitude, não de depressão, a partir de um lugar de escolha, não de obrigação, e isso faz toda a diferença na qualidade das relações. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Se respeitar não significa que você vai parar de ser amorosa, de ser generosa.
de ser gentil, muito pelo contrário. Significa que você vai ser tudo isso de uma forma mais saudável, mais equilibrada, mais sustentável, porque você não vai estar se esvaziando, você vai estar compartilhando a partir da sua abundância, e isso é completamente diferente. É a diferença entre dar porque você quer e dar porque você se sente obrigada, entre ajudar porque te faz bem e ajudar porque você tem medo de desapontar. Entre estar presente porque você escolhe e estar presente porque você não consegue dizer não. E quando você opera a partir dessa consciência, dessa escolha genuína, tudo fica mais leve, mais verdadeiro, mais satisfatório. E as pessoas também sentem isso. Elas sentem quando você está dando de verdade e quando você está dando por obrigação. E acredite, elas valorizam muito mais quando você dá de verdade. E agora eu quero falar sobre algo que muitas mulheres me perguntam. Mas, doutora Ana Beatriz, como eu faço para estabelecer limites sem parecer grossa, sem magoar as pessoas, sem criar conflitos? E a resposta é: você estabelece limites com firmeza e gentileza. Você não precisa ser agressiva, você não precisa atacar. Você pode ser respeitosa e firme ao mesmo tempo. Por exemplo, ao invés de dizer você é um idiota, você nunca me escuta, você pode dizer eu me sinto desrespeitada quando você não me escuta, eu preciso que quando eu estiver falando você preste atenção. Viu a diferença? Você está comunicando a mesma necessidade, mas de uma forma que não ataca a outra pessoa, que foca no comportamento, não na pessoa, e isso é comunicação não violenta. É comunicação assertiva, é dizer o que você precisa sem destruir o outro. E olha, algumas pessoas vão se magoar mesmo assim, algumas pessoas vão ficar incomodadas, mesmo que você seja a pessoa mais gentil do mundo. Por quê? O problema não é a forma como você fala, o problema é que elas estavam acostumadas a não ter limite com você. E agora ter limites é desconfortável para elas, mas isso não é responsabilidade sua. Você não é responsável por gerenciar os sentimentos dos outros, você não é responsável por fazer todo mundo feliz o tempo todo, você é responsável por você mesma, por sua saúde mental, por seu bem-estar. E se alguém se magoa porque você está se respeitando, essa pessoa precisa rever as expectativas dela, não você. E isso é difícil de aceitar no começo, porque a gente foi ensinada que a gente é responsável pela felicidade de todo mundo, que a gente tem que cuidar de todo mundo, que a gente tem que evitar conflitos a todo custo. Mas essa é uma programação que nos adoece, que nos esgota, que nos anula, e a gente precisa reprogramar isso, a gente precisa internalizar que a gente pode ser responsável, amorosa, cuidadosa e ainda assim ter limites claros. E que isso não faz de nós pessoas egoístas, faz de nós pessoas saudáveis. E pessoas saudáveis constroem relacionamentos saudáveis, porque relacionamentos saudáveis são aqueles onde ambas as partes se respeitam, onde ambas as partes têm voz, onde ambas as partes podem ser autênticas, onde não há desequilíbrio crônico de poder, onde ninguém está sempre cedendo e alguém está sempre impondo, onde há reciprocidade, consideração mútua, respeito genuíno. E quando você se torna essa mulher que se respeita profundamente, você naturalmente para de aceitar relacionamentos desequilibrados, você para de aceitar dinâmicas onde você sempre dá e nunca recebe, onde você sempre se adapta e a outra pessoa nunca cede, onde você sempre pede desculpas e a outra pessoa nunca reconhece seus erros. E isso não significa que você vai se tornar inflexível, rígida, incapaz de fazer concessões. Muito pelo contrário, em relacionamentos saudáveis você vai fazer concessões, você vai ceder em algumas coisas, você vai se adaptar, mas a diferença é que isso vai ser recíproco. A outra pessoa também vai fazer concessões, também vai ceder, também vai se adaptar. E vocês vão construir juntos um espaço onde ambos podem ser quem são, onde ambos são respeitados, onde ambos crescem. E isso é completamente diferente de uma dinâmica onde só um lado se sacrifica enquanto o outro se beneficia. E eu quero que você faça um exercício mental agora. Pensa em um relacionamento na sua vida onde você sente que não é respeitada. Pode ser no trabalho, pode ser na família,
pode ser amoroso, pode ser uma amizade. E agora, pergunta para si mesma, se eu me respeitasse profundamente, eu continuaria aceitando essa dinâmica? Se a resposta for não, então você já sabe o que precisa fazer, você precisa começar a mudar a forma como você se posiciona nesse relacionamento. E olha, isso não significa necessariamente terminar o relacionamento, significa mudar a dinâmica, significa estabelecer limites que você não tinha, significa comunicar necessidades que você silenciava, significa agir de acordo com o seu autorrespeito. E a partir daí, duas coisas podem acontecer. Ou a outra pessoa se ajusta e o relacionamento melhora, ou a outra pessoa não aceita os seus limites e o relacionamento se desfaz. E eu sei que a segunda opção assusta, mas eu preciso te dizer, se um relacionamento só funciona quando você não se respeita, esse relacionamento não deveria existir. Porque você merece relações que te celebram, não relações que te exigem se anular. E quando você internaliza isso, quando você realmente acredita nisso, você para de ter medo de perder pessoas. Porque você entende que perder a si mesma é muito pior do que perder qualquer pessoa. E olha, eu já atendi tantas mulheres que ficaram anos, décadas em relacionamentos que as destruíam com medo de ficar sozinhas. E quando elas finalmente tiveram coragem de sair, de se respeitar, de escolher elas mesmas, elas me disseram: doutora, meu único arrependimento é não ter feito isso antes. Eu não sabia que era possível viver com tanta paz, com tanta leveza. Eu não sabia que eu podia me sentir tão inteira, tão eu mesma. E isso é o que eu quero para você. Eu quero que você experimente essa sensação de estar em paz consigo mesma, de não estar constantemente em guerra interna entre o que você quer e o que os outros esperam, entre o que você sente e o que você expressa, entre quem você é e quem você finge ser. Porque essa guerra interna é exaustiva, é adoecedora, é insustentável. E a única forma de acabar com ela é através da autenticidade e do autorrespeito. E eu sei que isso dá medo. Eu sei que parece arriscado. Eu sei que você pode estar pensando, mas e se eu me respeitar e todo mundo me abandonar? E se eu estabelecer limites e ninguém aceitar? E se eu for autêntica e ninguém gostar de quem eu realmente sou? E eu te digo, se isso acontecer, essas pessoas não eram para estar na sua vida mesmo, porque as pessoas certas, as pessoas que realmente te amam, essas vão te respeitar, vão valorizar seus limites, vão amar a sua autenticidade. E se você não tem ninguém assim na sua vida agora, é porque você tem atraído pessoas baseadas em uma versão falsa de você. E quando você começar a ser verdadeira, você vai atrair pessoas verdadeiras. Pode levar um tempo, pode ser um processo, mas vai acontecer, porque autenticidade atrai autenticidade, integridade atrai integridade, autorrespeito atrai respeito, e enquanto isso não acontece, você tem você mesma, e você sendo sua melhor amiga, sua maior aliada, sua defensora mais feroz, isso já é suficiente, isso já é libertador. E olha, eu quero compartilhar com você algo que aprendi ao longo de todos esses anos de profissão. As mulheres mais fortes, mais realizadas, mais em paz que eu conheço, não são aquelas que nunca tiveram problemas, não são aquelas que nunca sofreram, não são aquelas que tiveram vidas fáceis, são aquelas que, apesar de tudo, escolheram se respeitar, escolheram não abrir mão de si mesmas, escolheram manter sua integridade, mesmo quando era difícil, mesmo quando era doloroso, mesmo quando era solitário. E essa força não vem de um dia para o outro, ela é construída, ela é cultivada, ela é uma decisão diária de honrar a si mesma. E você pode começar hoje, agora, com pequenas ações. Hoje você pode dizer não para algo que você não quer fazer. Hoje você pode expressar uma opinião que você normalmente silenciaria. Hoje você pode estabelecer um pequeno limite. E amanhã você faz de novo. E depois de amanhã você faz de novo. E devagar, consistentemente, você constrói uma nova identidade, a identidade de uma mulher que se respeita, e essa identidade se torna tão forte, tão sólida, que ninguém consegue abalar, e as pessoas percebem isso, elas sentem
quando estão diante de uma mulher que se respeita profundamente e instintivamente elas ajustam o comportamento, porque elas sabem, mesmo que inconscientemente, que com essa mulher não dá para jogar joguinhos, não dá para manipular, não dá para desrespeitar, e isso não porque você é agressiva, não porque você é ameaçadora, mas simplesmente porque você é consistente, você é coerente, você é firme e as pessoas aprendem que você leva a sério o que você diz, que suas palavras têm peso, que seus limites são reais. E isso muda tudo, muda a forma como você é tratada no trabalho, muda a forma como você é tratada em relacionamentos amorosos, muda a forma como sua família te trata, muda a forma como suas amizades funcionam e principalmente muda a forma como você se sente em relação a si mesma, porque quando você vive de acordo com seus valores, quando você honra seus limites, quando você se respeita, você se sente bem consigo mesma, você se sente orgulhosa, você se sente inteira. E essa sensação de integridade interna, ela vale mais do que qualquer aprovação externa, ela vale mais do que qualquer relacionamento que exija que você se anule, ela vale mais do que qualquer coisa. E eu quero fazer uma pausa aqui e te pedir uma coisa. Vai lá nos comentários agora e me conta, qual foi a maior transformação que aconteceu na sua vida quando você começou a se respeitar mais? Ou se você ainda está nessa jornada, qual é o primeiro limite que você precisa estabelecer? Compartilhe aqui embaixo, porque a sua história pode inspirar outra mulher que está lendo. E além disso, quando você coloca em palavras, quando você compartilha, você está reforçando esse compromisso consigo mesma. Então vai lá, escreve nos comentários. E enquanto você escreve, eu continuo aqui te mostrando o caminho, porque tem um outro aspecto muito importante da mulher que ninguém passa por cima, que é a responsabilidade emocional. E quando eu falo de responsabilidade emocional, eu estou falando de você reconhecer que você é responsável pelos seus sentimentos, pelas suas reações, pelas suas escolhas, e isso é libertador e assustador ao mesmo tempo, porque significa que você não pode mais culpar os outros por tudo que acontece na sua vida. Você não pode mais dizer, é culpa dele que eu estou infeliz, é culpa dela que eu não consigo crescer, é culpa da minha família que eu sou assim. Porque embora as outras pessoas possam influenciar, podem impactar, no final do dia você é a única que decide como você vai reagir, o que você vai fazer com o que acontece com você, como você vai seguir em frente. E isso é poder. É o poder de não ser refém das circunstâncias, de não ser refém do comportamento dos outros, de não ser refém do passado. Porque quando você assume responsabilidade emocional, você assume também o controle da sua vida. Você para de esperar que os outros mudem para você ser feliz. Você para de esperar que as circunstâncias sejam perfeitas para você agir. Você começa a criar sua própria felicidade, seu próprio caminho, sua própria paz, independente do que está acontecendo ao seu redor. E olha, isso não significa que você ignore emoções difíceis, não significa que você não pode sentir raiva, tristeza, medo, frustração. Muito pelo contrário, significa que você reconhece essas emoções, você as sente plenamente, mas você não deixa elas te controlarem, você não age de forma destrutiva quando está emocionalmente ativada. Você respira, você processa, você escolhe como vai responder. E essa maturidade emocional, ela não é característica fundamental da mulher, que ninguém desrespeita, porque ela não é impulsiva, ela não é reativa, ela não explode a qualquer provocação, ela tem autocontrole, ela tem consciência emocional, ela tem a capacidade de regular suas emoções. E isso não significa reprimir, significa gerenciar de forma saudável. E isso é algo que se aprende, se pratica, se desenvolve, e quanto mais você pratica, mais fácil fica, mais natural se torna. E com o tempo você percebe que você não é as suas emoções. Você tem emoções, você sente emoções, mas você não é definida por elas. Você é muito mais do que qualquer emoção passageira. E quando você entende isso, quando você se desidentifica das suas emoções, você ganha uma liberdade incrível. A liberdade de sentir sem ser engolida,
a liberdade de processar sem ser destruída, a liberdade de expressar sem ser destrutiva. E isso, minha querida, isso é saúde emocional. E saúde emocional é um dos pilares do autorrespeito, porque você não consegue se respeitar se você está constantemente à mercê das suas emoções, se você explode a qualquer momento, se você toma decisões impulsivas que você se arrepende depois, se você sabota a si mesma repetidamente. Então, parte de se respeitar é desenvolver essa maturidade emocional, é aprender a pausar entre o estímulo e a resposta, é aprender a escolher conscientemente como você vai agir. E isso requer prática, requer autoconsciência, requer que você esteja disposta a olhar para dentro, a reconhecer seus padrões, a entender seus gatilhos, a trabalhar suas feridas. E isso pode exigir terapia, pode exigir autoconhecimento profundo, pode exigir que você faça um trabalho interno que não é fácil, mas que é absolutamente necessário se você quer se tornar essa mulher íntegra, forte, respeitável, que ninguém se atreve a desrespeitar. E eu quero te falar sobre mais um exemplo que eu vejo muito no consultório, mulheres que se sacrificam completamente pelos filhos. E olha, eu não estou dizendo que você não deve se dedicar aos seus filhos, muito pelo contrário, mas existe uma diferença entre se dedicar e se anular, entre cuidar e se perder, entre priorizar e desaparecer. E quando você se anula completamente em função dos filhos, você não está fazendo um favor para eles. Você está ensinando para eles que relacionamentos saudáveis envolvem uma pessoa se sacrificando enquanto a outra se beneficia. Se você tem uma filha, você está ensinando para ela que mulheres devem se anular. Se você tem um filho, você está ensinando para ele que ele pode esperar que as mulheres se anulem por ele, e nenhuma dessas mensagens é saudável. O que você deveria estar ensinando para seus filhos é que você pode amar profundamente e ainda assim ter uma identidade própria, que você pode cuidar deles e ainda assim cuidar de si mesma, que você pode se dedicar a eles e ainda assim ter sonhos próprios, necessidades próprias, limites próprios, né? Porque isso é o que vai prepará-los para relacionamentos saudáveis no futuro. É isso que vai ensiná-los a respeitar os outros e a se respeitar também. Então, quando você se respeita, quando você mantém sua identidade, quando você cuida de si mesma, você não está sendo egoísta. Você está sendo um exemplo, você está modelando comportamento saudável, e isso é um dos maiores presentes que você pode dar para seus filhos. E olha, uma paciente me disse há alguns meses, doutora, eu comecei a fazer isso, comecei a separar um tempo para mim, comecei a fazer coisas que eu gosto. E inicialmente meus filhos reclamaram, mas agora eles me dizem, mãe, eu gosto de ver você feliz. Eu gosto quando você vai fazer suas coisas. E isso foi tão libertador para mim, porque eu percebi que eu estava me sacrificando, achando que era isso que eles precisavam, mas na verdade o que eles precisavam era de uma mãe inteira, presente, feliz. Não de uma mãe esgotada, ressentida, que se sacrifica o tempo todo. E isso é uma verdade que se aplica a todos os relacionamentos. As pessoas não querem o seu sacrifício, elas querem a sua presença genuína, elas querem você inteira, não você fragmentada, não você ressentida, não você esgotada. Então, pare de se sacrificar achando que isso é amor, porque amor verdadeiro não exige sacrifício crônico. Amor verdadeiro exige presença, exige autenticidade, exige que você seja você mesma. E quando você é você mesma, quando você está inteira, você tem muito mais para oferecer do que quando você está vazia, desgastada, perdida. E agora eu quero falar sobre um medo que muitas mulheres têm. O medo de ser vista como forte demais, como se ser forte fosse algo negativo, como se afastasse as pessoas, como se intimidasse. E olha, pode ser que algumas pessoas se intimidem sim, pode ser que algumas pessoas prefiram mulheres mais frágeis, mais maleáveis, mais fáceis de controlar. Mas você quer essas pessoas na sua vida? Você quer relacionamentos onde você precisa se fazer de fraca para ser aceita? Porque eu te garanto
Esses não são relacionamentos que vão te fazer feliz. Esses não são relacionamentos que vão te nutrir. Esses são relacionamentos que vão te drenar, que vão te diminuir, que vão te aprisionar. Então, sim, seja forte, seja firme, seja segura de si mesma e deixe ir as pessoas que se intimidam com isso. Porque as pessoas certas, as pessoas maduras, as pessoas seguras de si mesmas, essas não vão se intimidar com a sua força, elas vão admirar, elas vão respeitar, elas vão querer estar ao seu lado, não apesar da sua força, mas por causa dela, porque pessoas saudáveis querem parceiros fortes. Não que o erem pessoas dependentes, inseguras, que precisam de validação constante. Pessoas saudáveis querem igualdade, querem reciprocidade, querem alguém que esteja inteiro, que saiba quem é, que tenha seus próprios sonhos, sua própria identidade. E quando você é essa pessoa, quando você é forte, íntegra, segura de si mesma, você atrai pessoas no mesmo nível e isso muda completamente a qualidade dos seus relacionamentos. Porque você para de ter relacionamentos baseados em necessidade e começa a ter relacionamentos baseados em escolha, você para de precisar de alguém para se sentir completa e começa a escolher alguém porque você quer compartilhar sua vida, não porque você precisa que essa pessoa te preencha. E essa é a diferença entre relacionamentos codependentes e relacionamentos interdependentes. Codependência é quando você precisa do outro para se sentir inteira. Interdependência é quando você é inteira e escolhe compartilhar sua vida com alguém que também é inteiro. E isso é muito mais saudável, muito mais equilibrado, muito mais sustentável. E para você chegar nesse lugar, você precisa trabalhar seu autorrespeito, sua autoestima, sua integridade. Você precisa se tornar inteira por si mesma. E isso é um trabalho interno. É um trabalho que ninguém pode fazer por você. Eu posso te orientar, a terapia pode te ajudar, mas no final do dia você é a única que pode fazer esse trabalho, você é a única que pode decidir se respeitar, você é a única que pode estabelecer limites, você é a única que pode escolher se priorizar. E eu sei que isso pode parecer solitário, eu sei que pode parecer difícil, mas eu te prometo, vale a pena. Porque do outro lado desse trabalho está uma versão de você mais forte, mais livre, mais em paz, mais autêntica, uma versão que olha no espelho e gosta do que vê, uma versão que não tem medo de ficar sozinha porque ela está bem consigo mesma, uma versão que atrai relacionamentos saudáveis porque ela se respeita profundamente. E essa versão não é uma fantasia, não é algo inalcançável. É totalmente possível para você, para qualquer mulher que esteja disposta a fazer o trabalho, que esteja disposta a olhar para dentro, a enfrentar suas sombras, a curar suas feridas, a reprogramar suas crenças limitantes, a estabelecer limites, a se respeitar. E eu quero te dar agora um plano prático, um desafio de 30 dias para você começar a desenvolver esse autorrespeito que faz com que ninguém se atreva a passar por cima de você. Primeiro, durante os próximos 30 dias, identifique uma área da sua vida onde você se sente desrespeitada. Pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento específico, pode ser na família. Escolha uma área para focar. Segundo, identifique qual limite você precisa estabelecer nessa área. Seja específica, por exemplo. Eu preciso estabelecer que não aceito que levantem a voz comigo, ou eu preciso estabelecer que meu tempo de descanso no fim de semana é sagrado, ou eu preciso estabelecer que não vou mais aceitar tarefas que não são minhas responsabilidades no trabalho. Terceiro, comunique esse limite de forma clara e respeitosa para a pessoa ou pessoas envolvidas. Não espere que elas adivinhem, fale claramente. Quarto, e isso é o mais importante, sustente esse limite com ações. Se você disse que não aceita que levantem a voz com você e alguém levanta, você interrompe a conversa e se retira toda vez, sem exceção, porque consistência é fundamental. Quinto, observe as reações. Algumas pessoas vão respeitar imediatamente, outras vão testar seus limites para ver se você é séria, outras vão tentar te fazer sentir culpada. Observe tudo isso sem julgar. Apenas observe e continue firme. Sexto,
durante esses 30 dias. Também pratique autocuidado diário, pode ser algo simples, 15 minutos de algo que te faz bem. Pode ser ler, pode ser caminhar, pode ser meditar, pode ser tomar um banho relaxante. O que importa é que seja um momento só seu, onde você se honra. Sétimo, ao final dos 30 dias, avalie o que mudou, como você se sente, como as pessoas estão te tratando, o que você aprendeu sobre si mesma. E então decida qual será o próximo limite que você vai estabelecer, porque isso é um processo contínuo, não é algo que você faz uma vez e acabou, é uma prática de vida. E quanto mais você pratica, mais natural se torna, mais forte você fica, mais respeitada você é. E eu quero que você saiba que eu acredito em você, eu acredito na sua capacidade de se transformar. Eu acredito que você pode se tornar essa mulher que ninguém se atreve a desrespeitar, porque eu já vi tantas mulheres fazerem essa transformação. Eu já vi mulheres que chegaram no meu consultório completamente quebradas, sem limites, sem voz, sem identidade, e que através de trabalho terapêutico, de compromisso consigo mesmas, de coragem, se transformaram em mulheres fortes, íntegras, respeitadas, felizes. Então, eu sei que é possível. Eu sei que você pode, e eu estou aqui torcendo por você, te apoiando através desse conteúdo. E eu quero que você se comprometa agora. Faz um compromisso consigo mesma de que você vai começar a se respeitar mais, de que você vai estabelecer limites, de que você vai parar de aceitar menos do que você merece. E para selar esse compromisso, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma palavra, uma só palavra que represente quem você quer se tornar. Pode ser forte, pode ser respeitada, pode ser íntegra, pode ser livre. Qualquer palavra que ressoe com você, escreve aí embaixo. Porque quando você declara publicamente, você está dando mais força para esse compromisso, você está se comprometendo não só consigo mesma, mas também diante de outras pessoas, e isso aumenta a probabilidade de você realmente fazer acontecer. Então vai lá, escreve sua palavra nos comentários. E enquanto você faz isso, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você não precisa ser perfeita nessa jornada, você não precisa acertar sempre. Você vai ter dias difíceis, você vai ter momentos onde você vai ceder quando não deveria, onde você vai silenciar quando deveria falar, onde você vai aceitar quando deveria recusar, e tudo bem, isso faz parte do processo. O importante não é ser perfeita, o importante é continuar tentando, é se levantar toda vez que você cair, é aprender com cada experiência, é ser um pouco melhor hoje do que você foi ontem. E se você fizer isso consistentemente, se você continuar caminhando nessa direção, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com tropeços, você vai chegar lá. Você vai se tornar essa mulher que você admira, essa mulher que se respeita profundamente, essa mulher que ninguém se atreve a passar por cima. E quando você chegar lá, quando você olhar para trás e ver o caminho que percorreu, você vai se sentir tão orgulhosa de si mesma, tão grata por ter tido a coragem de mudar, tão feliz por estar vivendo de forma autêntica. E essa sensação, minha querida, essa sensação não tem preço. Vale cada lágrima, vale cada dificuldade, vale cada pessoa que se afastou, vale cada momento de solidão, porque você vai estar em paz consigo mesma. E essa paz interior é o bem mais precioso que você pode ter. É a base de tudo, é o que te sustenta quando tudo ao redor está caótico. É o que te dá força quando você precisa enfrentar desafios. É o que te faz feliz mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Então, invista em você, invista no seu autorrespeito, invista na sua integridade, invista em se tornar a melhor versão de si mesma. E o retorno desse investimento vai ser infinito, vai se refletir em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua saúde, na sua felicidade, em tudo. Porque quando você está bem consigo mesma, tudo ao seu redor melhora. E agora, antes de eu terminar, eu quero que você faça uma coisa muito importante para mim. Se inscreve neste canal, se você ainda não é inscrita, porque eu posto conteúdos como esse toda semana,
conteúdos que vão te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a desenvolver autorrespe, a construir relacionamentos saudáveis, a lidar com ansiedade, a crescer emocionalmente. E eu quero que você faça parte dessa comunidade. Deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Compartilha com aquela amiga, aquela irmã, aquela prima, aquela colega que você sabe que precisa ouvir isso. Porque conhecimento que não é compartilhado fica limitado. Mas quando você compartilha, você multiplica o impacto. Você pode estar mudando a vida de alguém. E, por favor, vai lá nos comentários e me conta como foi para você ouvir esse conteúdo. O que ressoou mais? Qual foi o insight que você teve? Qual é o compromisso que você está fazendo consigo mesmo a partir de agora? Porque eu leio os comentários, eu me importo com a sua jornada, eu quero saber como você está. E, além disso, quando você escreve, quando você reflete, quando você compartilha, você está processando melhor o conteúdo, você está internalizando mais profundamente. Então, não pula essa parte, vai lá e comenta. E lembra, ninguém se atreve a passar por cima de uma mulher que se respeita profundamente, que tem clareza sobre seus limites, que age de forma coerente com seus valores, que não tem medo de ser autêntica, que assume responsabilidade emocional pela sua vida, que cultiva integridade em cada decisão. Essa mulher é você, ou pode ser você, a escolha é sua. O poder está nas suas mãos. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar aceitando menos do que merece ou você vai começar hoje a se respeitar de verdade? Eu espero que você escolha se respeita R. Eu espero que você escolha se priorizar. Eu espero que você escolha ser fiel a si mesma, porque você merece isso. Você merece ser tratada com dignidade, com respeito, com consideração. E tudo começa com você se tratando dessa forma. Então começa hoje, dá o primeiro passo, estabelece o primeiro limite, honra a primeira necessidade, escolhe você pela primeira vez e eu prometo que não vai se arrepender. A vida do outro lado dessa decisão é muito melhor, muito mais leve, muito mais autêntica, muito mais feliz e eu estou aqui torcendo por você, te enviando toda a força do mundo, toda a energia positiva e te esperando aqui nos próximos vídeos para continuar te acompanhando nessa jornada de autoconhecimento, de autocuidado, de transformação. Então, até o próximo vídeo. Cuida de você, se respeita, se prioriza e lembra sempre, você é muito mais forte do que imagina, você é capaz de muito mais do que acredita e você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Um beijo grande no seu coração e até breve.